Olá, gente querida. Eu quero falar aqui sobre a alta taxa de mortes de câncer de pele. Por que isso, Val? Porque eu estava vendo as pessoas falando, impressionadas com o que a pastora Ayala fez com a pele dela. Pastor Anderson Silva também tem bastante tatuagens. Eu tenho duas e há muito tempo, quase 20 anos. A mais velha tem quase 20 anos, que é essa daqui, que foi a primeira que eu fiz. E depois eu fiz uma na perna, ia ser a perna inteira, mas ficou só uma florzinha desse tamanho assim. Então, por que que eu parei? Porque a questão justamente tem a questão espiritual, em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículos 16 e 17, fala: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, eu fiquei pensando assim, será que Deus quer habitar num imóvel todo rabiscado? Será? E aí eu fiquei vendo assim as mansões muito chiques, não tem adesivo nas paredes, uma limusine, não fica toda adesivada, toda rabiscada, toda pichada. E se eu sou o templo de Deus, será que Deus quer habitar no templo todo pichado? Não, né? Claro que não. Por outro lado, tem a história do câncer de pele. Então, um dia apareceu uma manchinha bem pequenininha, aqui assim, ó, bem pequenininho, um pequeno sinal, mas era esquisito. Ele tinha as bordas irregulares, era um marrom meio avermelhado, muito esquisito, e eu tive que operar depressa. Em menos de um ano, do dia que ele apareceu até o dia que eu operei, foram quase 7 meses assim. E já ficou um buraco aqui, graças a Deus fechou bem rápido, que eu tenho uma vida mais natureba possível. Eu como bobagem, mas é muito difícil. Eu como de tudo e bebo refrigerante muito pouquinho, sim. Quando eu vou na casa dos outros, eu bebo refrigerante, sim, mais um copo só, ou meio copo. Enfim, a questão é, se, por exemplo, se eu tivesse, igual a pastora Ayala, com o rosto todo tatuado aqui, se eu tivesse feito igual o pastor Anderson Silva, que escreveu aqui, como é que eu ia enxergar aquele sinal minúsculo? Minúsculo, menos que um caroço de arroz. Parecia um carocinho de trigo. Como é que eu ia enxergar aquele câncer? Eu morreria. Então, o câncer de pele, ele mata, tem os dados aqui de 2019, 1.488 homens se foram com câncer de pele. Mulheres, 1.128. Por quê? Porque assim, olha, atrás da orelha, cabelo, né, o couro cabeludo também dá câncer. Aqui atrás, nas virilhas, então essas mulheres que não se depilam, seja pela religião ou seja pelo feministas, as que não se depilam por religião também e não faz, então não vai enxergar um câncer na virilha se é um sinal bem pequenininho. Quando é uma verruga, aí já fica mais nítido, mas quando é um pequeno sinal como o que eu tive, não tem como você enxergar se você estiver com o teu corpo todo tatuado. Então, eu fiquei só nas duas mesmo, por esses motivos que eu já falei. O corpo é templo do Espírito Santo. Eu não creio que Deus queira habitar num templo imundo, todo rabiscado.
quem já fez antes de conhecer a palavra de Deus. É claro que Deus perdoa, mas o que a pastora Ayala fez agora é um perigo muito grande para ela. Eu acredito que se pecado é errar o alvo, então você cobrir o teu corpo todo, cortar a língua sem necessidade, isso tudo é errar o alvo. Então, o nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é cuidar muito bem do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, e ele habita realmente em nós. E a Bíblia fala, não entristeçais o Espírito Santo de Deus que habita em vós. Então, às vezes você faz coisas ou fala coisas que você sente um aperto na alma. É o Espírito Santo que se entristeceu mesmo. Então, essas coisas aí eu fico com peninha mesmo, porque as pessoas têm feridas na alma que elas querem arrancar essa dor da alma fazendo alguma coisa com o corpo. Uns emagrecem demais, outros engordam demais, outros rabiscam o corpo todo de cima e embaixo na intenção de chamar atenção para a dor que está na alma. E, enfim, por isso que eu não fiz mais. Tatuagem é um vício, sim. Depois que você faz a primeira, toda hora você quer fazer mais uma, quer fazer mais uma. Minha filha tem bastante, tem tatuagens grandes. Eu acho uma pena, a pele dela tão linda, e toda hora ela faz uma tatuagem, toda hora ela faz uma, mas isso não é de Deus, não é o alvo de Deus para a nossa vida. Não estou jogando pedra aqui na pastora Ayala, nem no pastor Anderson Silva. Acho uma pena o caminho que ele está trilhando, mas isso aí é só Deus mesmo, que faz a gente voltar, que tira as escamas dos nossos olhos. Não é porque ele se encheu. Eu acredito que quando ele se entregou a vida a Cristo, ele já tinha muitas tatuagens. Mas a pastora Ayala, eu não sei quem evangelizou a vida dela, eu não sei que tipo de orientação espiritual ela tem, mas eu tenho a minha, não aconselho ninguém ter, não sigam esse exemplo. Eu fiz num momento emocional extremamente forte, já falei isso em outros vídeos, mas a questão principal é que se aparecer um câncer de pele em você, igual que apareceu em mim, tão pequenininho, insignificante, que eu só enxerguei porque meu rosto tá limpo, sabe? Mas ficou um buraco aqui, mas não dá nem para ver mais não, já fechou bem rápido. Graças a Deus a cicatrização foi boa, só quando eu passo a mão aqui eu sinto ainda o buraco que fez uma raspagem aqui. Então, a questão é essa, gente. Não é porque pecado deixa de ser pecado. Se pecado é errar o alvo de Deus para nós não é rabiscar o maior órgão que nós temos, que é a pele, e correr o risco de não enxergar uma enfermidade grave, uma hanseníase, se aparecer, um vitiligo, se aparecer, aí você está com o corpo todo coberto, embaixo da tinta você está ferrado. Quando chegar nos extremos, aí já não dá mais tempo. Uma vez eu tive um professor muito querido que ele perdeu a vida por um câncer de pele. Apareceu uma feridinha na curva do pé e o dermatologista disse que era alergia e aquela feridinha minava água só, não tinha pus, não tinha nada, ficava minando água. Era esbranquiçadinha e passaram a pomada para ele, eu lembro como se fosse hoje, passaram a pomada para curar a feridinha. 3 meses depois ele bateu as botas, porque era um câncer da pior espécie que o próprio dermatologista dele não discerniu. Então, e se ele tivesse todo coberto de tatuagem, como é que ia ser? Então, o perigo é esse, não é aconselhável a ninguém. Não sou especialista, mas sofri muito
E, gente, era um sinal pequenininho. Olha, para vocês terem uma ideia, era menor do que esse buraquinho aqui da tampa da minha caneta. Era menor. Na semana que apareceu, era menor do que isso aqui. Olha, 6 meses depois já estava o dobro disso aqui. E se, vou repetir a pergunta, e se eu estivesse toda tatuada? Certo? Então, é isso. O que eu queria falar é isso. Que Deus abençoe a vida da pastora Ayala, que Deus abençoe o pastor Anderson Silva e todos quantos aí têm esse desejo, essa ilusão de tatuar o corpo todo e tatuar até os olhos e tudo. A questão é essa, muita gente. 32% de pessoas morrendo com câncer de pele é um nível muito alto. Não vale a pena a gente correr riscos por causa de um modismo, por causa de um desejo da nossa alma. Eu achava que ia ser bonito, eu ia fazer uma bem grandona, do pé até o joelho e tal, mas parou por aí, ficou mesmo só na florzinha. E essa daqui ficou só aqui, não era para ser essa, era para ser pequenininho aqui. Jesus First, bem pequenininho aqui no pulso esquerdo, mas acabou ficando esse grandão aqui, mas não fiz mais por causa dessas coisas. Porque é assustador o grande número de gente que morre com câncer de pele. E o perigo é esse, e o nosso corpo, vou ler de novo aqui para terminar. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Pensa nisso, é forte. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Está rogando praga, Val? Eu não, Deus me livre. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, se alguém pensa que é dono do próprio corpo, meu corpo, minhas regras, vou fazer o que eu quiser, está redondamente enganado. Graça e paz para você, pensa nisso.